hoje já está sendo feito até com robô. Robô da Vinci, pesquisa depois, vocês vão ver que legal que é o processo. É interessante, é muito bacana. Assiste o filme Elysium, tem algumas ideias de cirurgias. Tem um filme também, A Ilha, que fala sobre transplante de órgãos, sobre clonagem humana. Lá mostra uma cirurgia feita com robô. Lá mostra o cirurgião atrás de um painel touchscreen. E aí o cara vai mexendo nesse painel e a cirurgia, o robozinho vai lá fazendo procedimento. Tá? E até mesmo o processo de desinfecção, de coleta sanguínea é feita pelo próprio robozinho. Então assim, lá tem toda uma série de dados novos aí que a gente pode estar vivendo daqui a alguns anos. Então, olha depois, assiste quando você tiver tempo, que é legal. Mas é claro que quando eu falo de cirurgia, quando eu falo dessa perspectiva de melhoria, de avanço, é óbvio, é claro que isso só é possível graças ao desenvolvimento da anestesia. Que é o que a gente vai falar. Por quê? A anestesia, lógico que vai ter um momento específico para falar dela, mas já vou aproveitar de uma vez para dar uns detalhes. Ela surgiu por volta de 1844 e foi uma revolução. É uma doideira, imagina assim, fazer um procedimento sem anestesia. Mas como é que eles faziam então? Amarrava a pessoa, amordaçavam a pessoa. Pegava. Quer ver só? Pera aí. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Aqui, ó. Pronto. Ó. Morde. Morde bem. Que vai doer. E ó. E cirurgia no pessoal. E bisturi rolando solto. E corta daqui e vai pra lá. Então assim, condições que na época aconteceram, surgiram. Davam bebida, embebedavam a pessoa, faziam hipóxia cerebral. Faz isso não, tá? Isso é só para questão de estudo e aprendizado. Que assim, ó, bonitinho nessa área, mais ou menos aqui assim, tem esse musculão grandão, bacana, esternocleidomastoide, bacanésimo. Se você palpar aqui, ó, na sua área central do pescocinho, no meinho aqui assim, ó, no meinho bonitinho, desliza seus dedinhos para as laterais para chegar nesse músculo esternocleidomastoide. Então, puxa até a lateral. Quando você encontrar o músculo, nessa área é que você vai encontrar as carótidas. Ó, bonitona, tá aqui, ó. Linda carótida. E aí o que eles faziam? Chegavam lá na pessoa, em cima da carótida, localizou a carótida, localizou e apertavam a carótida, fazendo pressão. É lógico que se eu continuar pressionando aqui, eu vou desmaiar, então não vou fazer isso. Por quê? Porque pressionava a carótida, interrompia o fluxo sanguíneo para o cérebro e a pessoa desmaiava. Então assim, isso é o mínimo que eles faziam. Depois que nasceu a anestesia, aí tudo mudou. Aí foi a chave de ouro para anestesia, para a cirurgia. O ser humano sempre procurou aí meio de aliviar a dor. Por volta de 3000 a.C. na Mesopotâmia, eles já narcotizavam o paciente, comprimindo a carótida para ele perder a consciência, saca só, 3000 a.C. Nas Américas, a coca é um anestésico importante usado nas trepanações, davam coca para a pessoa, coca, tá? Cocaína, coca mesmo, para a pessoa ficar trepando, não, vou furar a cabeça, vou furar a cabeça, aí furava a cabeça, eu furei. Então assim, acreditava nesse processo. Com o maior conhecimento das plantas medicinais, a narcose começou a ser obtida por várias substâncias, ópio, álcool, haxixe ou por isquemia do membro, no caso de amputação. Como assim? Vai fazer uma cirurgia na mão, aí pressionava as artérias no antebraço ou no braço, gerava uma isquemia e ficava sem oxigênio, deixava ficar dormente para depois começar a fazer a cirurgia. Era o problema da época, o problema que eles julgavam adequado. Milhares de anos, dentista, ou melhor dizendo, arrancador de dente, barbeiro e cirurgião
tinham que trabalhar com uma rapidez muito grande e, claro, fazendo amputação em segundos. Na época, era mais ou menos assim: mãe, tô com dor de dente. Beleza, arranca. Não, mas só tá doendo, problema, arranca. A ideia era essa. Não, mas eu quebrei o dedinho, corta a mão. Ah, mas é só o dedinho, então tá, corta o dedo. Então assim, era amputação, era de loucura da época. Muitos usavam tampão nas orelhas, muitos médicos, porque os pacientes eram amarrados, gritavam, contínuo. Então muitos ficavam lá, tipo assim, chegava assim, ó, vamos lá, vamos fazer cirurgia. Então pera aí, só um minutinho. E deixava o pau quebrar, e cortava o paciente todo, e abria o paciente, o cara tava escutando, sei lá, tava escutando Galinha Pintadinha, tava escutando Balão Mágico, sei lá, que tava ouvindo lá. Mais tarde, na sala de justiça. O paciente berrava, tá? Logicamente que ele não colocava fone de ouvido ligado lá na internet, não tinha fone de ouvido aí ligado no sistema dele de controle, mas ele tinha uma certa condição de evitar essa gritaria toda. Mesmo que o paciente esteja amarrado, amordaçado, segura aí, e fazer o procedimento. No século X, o Ambrose Paré, é o mesmo que começou a trabalhar com as ideias de limpeza da ferida, preconizou para anestesiar o paciente, olha que bacana, vamos fazer um coquetel à base de ópio e álcool, olha que doideira. Colocava um pouquinho de morfina, misturava um pouquinho de álcool e dava pra pessoa. A pessoa ficava zen, alegrinha, capotava lá, e aí anestesiada, podia fazer o procedimento sem problema nenhum. Dominique Jean Larrey, um cirurgião-chefe de Napoleão, foi considerado o papai da medicina de urgência. E o interessante é que ele trabalhou com uma vasoconstrição severa e interrupção da transmissão do estímulo nervoso. Como é que ele fez isso? Ele constatou que o frio intenso poderia atenuar a dor e por muito tempo usou o método para amputar membro. Então gangrenava o membro lá, o membro ficava necrosado, o que ele fazia? Congelava o membro, jogava gelo, neve, deixava resfriar bem, a pessoa não estava sentindo mais nada, fazia cirurgia, fazia amputação. Então ele preconizou esse processo de trabalho por muitos anos. Em 1800, agora que viu o trunfo da anestesia, em 1844, Horace Wells, dentista, assistiu aí uma demonstração de um procedimento utilizando gás hilariante, o óxido nitroso, lá nos Estados Unidos, em Connecticut. E um espectador, quando ele usou esse gás hilariante, quando ele usou esse óxido nitroso, ele caiu, machucou a perna e não sentiu nada enquanto estava usando o gás. E ele teve a ideia, não, então nós vamos fazer o uso dela, a gente vai trabalhar com esse gás. Aí numa extração dentária, ele usou o óxido. Só que o mais legal de tudo, é que eu nem coloquei para vocês, como é que ele fez o uso desse gás? Como é que ele conseguiu provar isso numa demonstração pública? Os colegas dele não deram credibilidade. Ele chegou falando isso, chegou dizendo que poderia acontecer isso, todos eles, mentira, isso não existe não, não sei o que. Aí ele colocou assim, então, quer saber? Vou fazer o teste agora, nós vamos fazer isso agora. Aí ele fez a inalação do óxido, chegou lá na galera, gente, nós vamos fazer um teste agora, vamos fazer aí a demonstração de óxido nitroso anestésico e inspirou aquele gás tudo e foi lá e arrancou um próprio dente. Aí todo mundo, que isso? Só que depois, claro, ele foi tentar de novo, né, com outra situação, com outra demonstração, outra pessoa até. Só que o metabolismo é diferente, então pode ter tido alteração e a pessoa acabou sentindo dor. Tá? Ficou gritando. Então a galera caiu a pau, né? A galera não gostou muito do que ele fez, não. Mas foi o início do processo do desenvolvimento anestésico efetivo. Só que William Thomas Green Morton e John Collins Warren tiveram sorte melhor usando o éter quando trabalharam com o paciente em 1846, então o resultado deles foi muito melhor. Para depois, no final aí do século XIX, começar a usar clorofórmio. Na verdade, o médico Crawford Williamson Long, ou Crawford Long, foi o primeiro a trabalhar com o éter durante uma intervenção. O que o Crawford Long fez? Ele fez com que seu paciente, James Venable, inalasse o éter e depois que pegou esse paciente aí que inalou o éter,
fez o ressecamento de um tumor no pescoço sem que o paciente, que estava assim, pirado, sentisse qualquer dor. O paciente estava surtando, falou: cirurgia, não, já estou surtando. Então eu botei ele para inalar, ele ficou zen, ficou de boa. E claro, o procedimento custou $2. Então tá aqui, olha lá. O paciente inalou, bonitinho, tá tranquilo, a pessoa ali acompanhando, verificando, mas ele tá bem nisso, tá tranquilo. O material que era utilizado para a época, os médicos todos bem trajados, bem vestidos, acompanhando o procedimento sendo realizado, e um amigo dele, 1842, desculpa. Aqui existe aí todo o desenvolvimento da técnica, claro, com o paciente anestesiado. O importante é que dá para perceber algumas situações legais dessa ilustração. Tá? Ela fala de 1842, mas ali já dá para ver que centro cirúrgico era um local de aprendizado, era um local de evolução, melhoria. Tanto é que tem uma arquibancada ali atrás, lá dá para perceber isso. Dá para ver os médicos curiosos, alguns levantando, alguns olhando, alguns chegando perto. Tinha até um doidão subindo em cima da cadeira. Depois aqui, ó, um doidão subindo na cadeirinha aqui, ó, para poder ver a galera. Então assim, era um lugar de evolução, um lugar de crescimento. Segundo ponto importante que dá para perceber nessa gravura de 1842. Eles não estavam trajando EPIs. 1842. Eles não estavam lá usando jaleco, máscara, não tinha esse cuidado. Primeiro, porque lavar a mão foi em 1847, luva 1888. Então você já tem uma noção aí do que acontecia naquele processo, o que acontecia naquele momento. Então eles tinham toda essa condição de utilizar a cirurgia para crescimento. Eles tinham todo esse cuidado para trabalhar com a questão da cirurgia para o seu avanço. Então eles faziam os procedimentos, desenvolviam as técnicas de acordo com o que eles acreditavam, não era maldade. Não é a condição que às vezes a gente tem hoje de ter o conhecimento, de ter a base, de saber como desenvolver, e mesmo assim a gente fazer, depois eu olho, depois. Sendo que na verdade a gente poderia colocar em prática, a gente já sabe. Antigamente eles colocavam em prática o que eles sabiam, o que eles acreditavam como certo e errado. Hoje a gente